Atenção! Tá bom? A primeira coisa que a gente vai pegar e que eu recomendo fazer, tá? Principalmente por ser a parte mais simples, geralmente, do beat, é o hi-hat. Então a gente vai pegar esse hi-hat aqui, puxar ele e a gente vai colocar uma outra pattern também, bem aqui embaixo. Puxar ela até o final. Tudo bem, rapaziada? Feito isso, o que você vai fazer é colocar apenas em 2 steps. Então, fill each 2 steps. O que você vai fazer depois disso é apenas copiar e colar isso até preencher todas as 8 barras, tá? Então, vou até apagar aqui. E aí, rapaziada, por que a gente escolheu esse 2-step pattern, que geralmente o pessoal sempre está utilizando? É porque ele é o bounce mais simples que você pode criar com hi-hat, que funciona bem, tá certo? Então que você não precisa se esforçar muito para deixar bom. Lembra? Coisa simples. E a técnica principal para você não deixar esse hi-hat chato e morto, que muitos produtores esquecem, principalmente os iniciantes, é o lance do velocity, tá certo? Então, o hi-hat batendo dessa forma... Opa, vamos desativar o loop point. É muito chato, tá? Não tem dinâmica nenhuma, ele tá totalmente constante ali naquele volume. E a gente tem como salsear isso com uma pequena técnicazinha, tá bom? Então o que você vai fazer é vir aqui e desenhar uma espécie de onda que sobe e desce dentro do seu hi-hat, tá? Pode ser dessa forma. Depois disso, você vai e vai clicar Alt R, tá certo? E pode deixar da forma que você quiser. Eu vou colocar aqui para baixo e vou introduzir um pouquinho de pan. E isso vai dar um bounce demais para esse hi-hat. Então vamos aceitar e vamos tocar. Nota como isso é sutil. Aqui tá o antes. Aqui tá o depois. Essa inconsistência é o que tá dando bounce. Então, novamente, rapaziada, a gente fez algo simples e com uma técnicazinha conseguimos deixar interessante. Isso vai ficar muito melhor no contexto. Então, vamos colocar ele aqui, tocando junto com a sample. E agora a gente vai colocar o clap e o snare, tá bom? Então vamos pegar os dois. E rapaziada, o clap e o snare que eu vou fazer, ele é um pouco mais avançado. Então, vai ter uma variação rítmica um pouquinho mais, vamos dizer assim, imprevisível. Então o que eu vou pedir pra você é pra copiar de uma maneira um pouco mais fiel isso daqui. E depois eu vou explicar o porquê tá funcionando, tá certo? Ok, como vocês podem perceber, o que acabou de acontecer foi que a gente fez uma mistura entre o clap e o snare, tá? Então é como se eu tivesse criado uma chamada e uma resposta entre esses dois elementos, tá bom? Quando você for analisar isso, você não vai conseguir ver isso tão claramente, tá certo? Porque isso requer uma análise rítmica um pouquinho mais avançada, como eu falei. Mas basicamente, o que está acontecendo é o seguinte... Na primeira parte a gente está tocando esse clap e em todas as outras partes o snare vai dominar como a principal percussão que está marcando esse tempo padrão, certo? Então, vamos colocar aqui em line e a gente vai conseguir ver alterando. Então aqui está o meu clap e aqui está o meu snare. Tá bom? Perceba, rapaziada, que esse clap está batendo aqui nesse terceiro beat, tá? Ou seja, o terceiro pulso de cada compasso. Porém, no segundo compasso que ele aparece, logo em seguida, ele está batendo no quarto pulso. Ou seja, o meu padrão é o seguinte: snare bate no terceiro,
depois bate no quarto pulso, tá certo? Aqui a gente ainda mantém esse padrão. Então, se a gente for para cá, tá batendo no meu quarto, aqui tá batendo no terceiro e aqui tá batendo no terceiro e aqui a gente tá tendo uma variação, onde a gente está utilizando 2 snares batendo no terceiro ao invés de 1. Então, o normal seria isso daqui. Mas a gente fez isso daqui. Então, pessoal, a ideia aqui não é você dominar a técnica ainda. A ideia aqui é apresentar o que você pode fazer. E usar 2 snares ou 2 claps, ou um snare e um clap, é uma excelente maneira de você adicionar bounce, tá certo? Então, vamos só copiar e colar isso daqui. Você pode copiar e colar isso também, tá bom? E pronto, agora a gente tem uma pattern que já tá com bounce gostoso. Depois disso, a gente vai fazer o kick, tá, rapaziada? E o kick, ele tem uma técnica especial para você fazer ele, tá? E a técnica é você utilizar o template de som e manipular ele, tá? O que é esse template de som? Template rítmico, no caso, né? Ele é meio que um padrão de kick que se repete em tantas músicas que ele virou quase uma marca do hip hop, tá certo? Então, você vai pegar o seu kick, coloca ele aí no channel rack e a gente vai mostrar esse padrão rítmico. E ele funciona assim, rapaziada. Eu vou deixar em beat pra gente conseguir visualizar isso da melhor forma também. E você vai colocar dessa forma esse padrão. Vamos colocar em /2, na realidade. E é esse daqui o padrão, rapaziada. Isso se repete em muitas músicas, esse ritmo, tá? Onde você tem um kick batendo no primeiro tempo, um kick bem antes do clap, um kick aqui nesse tempo fraco. E depois você tem como resposta um kick no tempo forte e outro, um kick no tempo fraco e outro no tempo forte. Tá certo, pessoal? Então, você não precisa nem entender o que está acontecendo do ritmo, você só precisa copiar e colar esse padrão dentro do seu FL Studio. Então, copia e cola esse padrão de kick. E aí, o que acontece, pessoal? Esse padrão é bom decorar, porque ele aparece em toda a música, ou pelo menos uma variação dele, tá certo? Então, depois de você ter copiado o padrão, o que você vai fazer é só brincar com ele, tá? Então você pode omitir algumas notas, mudar algumas notas de posição e criar ritmos diferentes. No caso, eu vou mostrar como fazer isso. Então nota como eu tô só alterando algumas coisas, mas deixando outras iguais, tá bom? Ou seja, tudo que você quer fazer é uma variação desse padrão, mas antes, para você variar, você tem que decorá-lo, tá? Então, eu vou colocar esse padrão aqui de novo e eu vou fazer a minha variação dele. E vai ser isso. Já na segunda barra, a gente vai colocar uma variação. Então, a gente vai mudar esse padrão de kick. E pronto, rapaziada, tá excelente esse nosso kick, tá bom? Ou seja, coloca aquele padrão que a gente ensinou pra vocês, altera ele pro seu gosto, e quando você copiar e colar, você só cria uma variação dele, tá? Fórmula simples. E a gente vai duplicar isso aqui nessa nossa outra barra. E agora, rapaziada, tudo que eu fiz foi dar uma pequena alterada nesse kick. Então eu tirei o kick que estava aqui e eu adicionei esses 2 kickzinhos, esses 3 kicks aqui nesses ritmos diferentes. Então pequenos saltos, pequenas variações para deixar mais interessante, tá certo? Como você vai fazer essas variações? Sempre pensando naquele padrão base. E lembra, eu não tô aqui fazendo um ritmo totalmente diferente, totalmente esquisito. A gente tá sempre utilizando 1/2, tá? E batidas dentro desse 1/2. Então, agora a gente já tem basicamente o bounce inteiro da música criada.
E aí, rapaziada, o que a gente vai fazer agora é o 808, tá certo? Então vamos pegar o 808 Hacked the Grinch, que a gente tem aqui no nosso kit. A gente vai vir aqui no envelope dele, tirar o loop point dessa vez e fazer a pattern desse 808. O princípio do 808 também é bem simples. Você já tem o kick e você só quer acentuar algumas partes do seu kick com o seu 808, tá? Então, não tem muito mistério, segue o princípio do baixo que a gente falou, utilizando notas base, tá? E acentuando o 808 na troca de acordes, que você tá safe, certo? Então eu vou fazer um padrão e vocês vão perceber que esse padrão tá muito parecido com o do kick. Se eu quisesse, eu até podia copiar e colar o meu kick, que também ia dar muito certo. Lembrando, utilize notas base. Vamos ver aqui, rapaziada, e abaixar 2 semitons, tá bom? E vamos abaixar o nosso 808 também 2 semitons. Acabei de perceber que a gente tava com um equalizador que tava com a porra de um cut aqui no low mid na nossa master, sem querer. Nossa, eu tirei isso e ficou absurdamente melhor. Caralho, mil perdões, rapaziada. Enfim, essa parte não copia de mim. Mas basicamente a gente tem esse padrão aqui de bateria, rapaziada. Ou seja, a parada tá batendo muito, mas tá com muito punch. Só que a gente tem como deixar ainda melhor, tá, rapaziada? E agora vem o salse. Depois que você já tiver terminado o seu beat, agora vem a hora da gente deixar isso batendo muito. E o que eu gosto de fazer, e que muitos poucos produtores fazem, mas é uma dica de ouro, é, em vez de colocar um soft clipper, você coloca um fruit limiter na sua master, tá? Você vem aqui em limite, abaixa o ataque, o release e o sustain. E o que você vai fazer agora é abaixar o céu e aumentar o ganho, tá bom? Então vamos abaixar o céu e ver como vai dar uma clipada gostosa. Assim, pode ser um exagero, tá bom? A gente vai melhorar isso no estágio da mixagem final. Por enquanto, só com esse limiter que a gente já fez, agora o nosso beat vai estar batendo muito, tá certo? Opa, acho que tá batendo demais, realmente. Vamos abaixar um pouquinho isso daqui. Final, a gente vai pegar todos esses elementos, sublinhar todos eles, vir no nosso mixer e nivelar eles, tá bom? Então eu vou começar pelo 808, vocês também vão fazer isso. E a gente vai deixar o limiter agora, rapaziada, zerado, tá? E o nosso objetivo é fazer com que tudo bata corretamente. Então nosso 808, a gente vai querer que fique batendo em -3, mais ou menos, tá? Via de regra. Depois o kick. O kick, rapaziada, pode bater em -0, sem nenhum problema, tá? E um truque muito importante. Esses dois elementos mono completamente. Então vamos deixar os dois no mono aqui. E a gente agora vai fazer uma técnica que a gente chama de sidechain, que é basicamente para dar espaço dentro do 808 para o kick bater mais forte. Então, como você vai fazer isso? Também não precisa entender nada, só copia e cola. Clica aqui, depois você vai vir aqui, vai colocar um limiter, fruit limiter
você vai vir em Comp, colocar o 1 nesse sidechain e vai abaixar esses parâmetros aqui, enquanto você aumenta o ratio. Pode copiar tudo que eu estou fazendo. Já tá perfeito, tá certo? Agora a gente deu muito mais espaço pro nosso kick bater. Vamos ver tudo junto? Tá batendo bem mais. E agora, rapaziada, a gente vai colocar o nosso perk, o nosso clap e o nosso snare. E o clap e o snare você pode deixar batendo mais ou menos onde o seu 808 e o seu clap e o seu kick estão batendo. Eu diria a interseção entre os dois. O clap você quer bastante alto junto com o snare, mas não tão alto quanto o kick, um pouquinho abaixo que o kick, tá certo? E por último, o hi-hat, que tem que ser a coisa mais baixa, justo por ser aguda e ser muito perceptível. E uma dicasinha de ouro também é deixar o hi-hat no mono, que faz ele bater muito mais, rapaziada. A gente tem nossa sample. E a sample você quer deixar um pouquinho ali no nível do seu hi-hat, um pouquinho acima. Agora, pra gente fazer tudo bater mais, a gente vai vir na nossa master e vai fazer aquele truquezinho. E bem sutil para você não distorcer a porra toda. É só para distorcer um pouquinho. Assim tá excelente. E você pode perceber que no momento que a gente fez isso, a gente tá clipando muito, tá tendo um volume muito alto, tá tendo muito punch, porém, a gente não tá batendo em 0 dB. Então olha aqui. E aí você fica assim, caralho, Sam, como assim? A gente não tá batendo em 0 dB e tá clipando? Então, meus amigos, esse é o poder do limiter. Só que tem um motivo do porquê a gente não quer deixar nosso beat batendo em 0 dB. Isso é outra coisa que a maioria dos produtores não te fala, tá? Rapaziada, deixar algo batendo em 0 dB, até mesmo para beatmaking de forma amadora, pode parecer que não prejudica, mas na hora que um artista coloca a voz e grava em cima do seu type beat, não tem nenhum espaço para a voz dele ficar em cima, porque já tá em 0 dB. E aí acaba que distorce de uma forma muito maior a voz do artista junto com o seu beat, tá? E isso é uma daquelas coisas que é imperceptível. O artista não vai perceber, ele só vai sentir que o beat não tá rimável. Tá certo? Então, isso é uma dica bastante desconhecida. Muita gente aqui no Brasil não conhece disso, mas é muito bom deixar o que a gente chama de headroom para o artista conseguir colocar a voz dele e para a voz dele ficar audível, tá? Acima do beat, porque a voz dele é o principal. Tendo feito isso, rapaziada, a gente finalizou o tutorial. A gente fez uma melodia do zero, a gente manipulou essa melodia do zero, mixou essa melodia do zero, depois a gente renderizou ela, estruturou, fomos para o processo de beatmaking, depois a gente mixou a bateria e a gente fez a masterização do beat aqui, tá, rapaziada? Ficou faltando um último processo que seria de arranjar o beat, tá? Mas eu acredito, rapaziada, que esse não é um processo tão importante de demonstrar agora, tá? Claro, isso é muito importante para você que está começando, isso é muito importante para você colocar os type beats, mas o grosso, que é o principal de você fazer uma melodia junto com o beat, tá aqui. Eu tenho certeza que arranjar já se torna um pouco mais simples, tá certo? Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, tá bom? Porque você é uma das poucas pessoas que está disposta a colocar esse sangue, esse suor
para fazer esse seu sonho de virar músico virar, tá bom? E é muito importante que você tenha colocado isso em prática. Mas eu sei que se você chegou até o final, você provavelmente faz isso porque tu é melhor do que a maioria, tá bom? E pessoal, hoje a gente viu bastante coisa. Então só pra gente recapitular e pra você não ficar perdido em tudo que aconteceu, hoje a gente aprendeu que padrões musicais são o que movem a indústria musical. São que movem decisões artísticas, são que fazem beats serem bons e ruins, são que te dão poder no mercado. E isso só é possível com a habilidade de reconhecer padrões musicais. Então, eu falei que agora você precisa começar a agir quase como um cientista dessa porra. Começar a estudar, aplicar, catalogar, entender por que dá certo naquele contexto e literalmente estudar bastante isso e ouvir ativamente, tá certo? Só para recapitular os padrões que a gente aprendeu hoje e o template todo que a gente utilizou para que você possa replicar e adicionar esses padrões dentro desse seu modelo mental de como fazer música. Primeiro a gente aprendeu os 3 padrões essenciais de como você pode construir uma sample boa, tá bom, rapaziada? E o primeiro é a progressão de acordes, tá certo? Você primeiro desbloqueou mais uma progressão dentro do seu arsenal e uma progressão bem diferenciada até, que é a 5, 6, 4, 5. Você também desbloqueou a capacidade de rotacionar progressões, pegar progressões já existentes e criar progressões semelhantes, porém com a sua própria característica, rotacionando elas, tá? Você aprendeu a transformar pedaços musicais em pedaços musicais seus, pedaços musicais únicos. Você também aprendeu 3 técnicas composicionais poderosíssimas para você criar acordes e acompanhamentos. A gente falou sobre o pedal point, inversões e voicing. Pedal point é repetir a nota em cada acorde para criar conexão entre esses acordes. Inversões, rearranjar nota dos acordes para criar caminhos melódicos mais suaves. E por último, extensões de tríades, que é basicamente escolher uma linha melódica dentro da sua tríade e subir ela uma oitava para que ela comece a liderar a emoção dessa sua progressão. E dentro desses 3 elementos essenciais, depois a gente também viu o segundo elemento essencial de uma sample, que seria o baixo, tá bom? E você aprendeu hoje de uma forma simples que para criar baixos bons, basta você seguir a nota base do que você já criou dentro do acompanhamento. Dessa forma, fica muito fácil de fazer baixo, tá bom? É literalmente só seguir os acordes e seguir a nota base. E por último, a gente aprendeu também a fórmula para criar melodias que combinem sempre com as nossas progressões. E o segredo disso está em apenas você seguir as notas também que já estão do seu acorde, como se fosse extensões de tríade, que nem a gente aprendeu, tá certo, pessoal? Tudo isso serviu para a gente mostrar como você pode criar coesão entre os elementos e mostrar que você só precisa desses 3. E tudo depois disso é adicional que a pessoa escolhe colocar na sample. Mas você sempre vai ver esses 3 padrões, mais as 3 técnicas que constituem ele que eu acabei de falar para vocês. Lembra? Isso são coisas que se repetem, consistente. Por isso a gente chama de padrão. Saindo um pouco dessa área de sample making e de partes musicais, a gente entra para a parte de sound design, tá? Porque você pode não ter percebido, mas hoje a gente também descobriu vários novos caminhos de sound design que você pode fazer para manipular os seus sons e deixar eles mais únicos. O primeiro, rapaziada, é a técnica de usar vários one-shots dentro do Direct Wave que eu ensinei para vocês, onde a gente conseguiu criar sons bastante texturizados e únicos sem muito esforço, tá certo? E apenas com one-shots conseguimos criar aqueles acordes com bastante personalidade. E aí o segredo e o combo que eu quero que vocês peguem é esse combo do vinil mais o OTT mais o stretch. Essa fórmula sempre dá certo para criar sons únicos, tá certo? Ou seja, stretch para criar ambiências e OTT para criar texturas bastante únicas. Saindo um pouco dessa parte de sound design, agora eu vou falar para vocês sobre a parte de bateria, né, que foi a próxima parte que a gente tocou bastante. E nela a gente aprendeu que, novamente, a simplicidade reina se você quer fazer coisas que são palpáveis para o mercado. Então, hi-hat super simples, com variação apenas na dinâmica. E os grandes saltos da parada estava muito no padrão do kick que eu ensinei para vocês, que também é um padrão que se repete em todo lugar, rapaziada. E o resto da bateria, a gente utilizou umas coisas ali mais complexas, mas também não é nada muito
fora do comum e absurdo. São só realmente ritmos um pouco mais difíceis para o iniciante pegar. O que não significa que você não deve estudar os padrões, mas eu diria que por agora eu prefiro não falar para não confundir a sua cabeça, tá certo? O importante é que você visualizou, você começou a entender que nem tudo é no preto ou do branco, que você pode brincar um pouco mais com o ritmo, principalmente do seu snare e do clap, que foi o que a gente utilizou. E a última coisa que você aprendeu hoje, pessoal, foram as duas técnicas de mixagem que eu acho que são as duas técnicas de mixagem mais essenciais se você quer entrar pro mercado de maneira competitiva, que é uma, fazer os seus drums baterem, e a segunda é você conseguir misturar os seus sons através do EQ dentro da sua sample. Para misturar os seus sons dentro da sua sample com equalização, basta você ver onde tem mais energia num som, ver onde tem mais energia no outro som, e agora, nesse EQ, você vai abaixar onde tem muita energia nesse. E nesse EQ, você vai abaixar onde tem muita energia nesse. Então, meio que você tá inversamente tirando bandas, tá certo? Pode parecer complicado, a gente vai ter um vídeo só para mixagem no futuro, agora fique com essa explicação, tá bom? E o próximo padrão, que é o último dessa lista, é como fazer os seus drums baterem. E isso vem através do nosso limiter, tá certo? E de uma técnica de limite que faz os nossos drums cliparem com bastante saturação. Então, rapaziada, isso foi um negócio bem avançado que a gente utilizou dentro do limiter, mas ele dá muito mais controle do que o soft clipper em como você pode fazer esse clipe ficar bastante gostoso. Então, eu prefiro ter um controle muito maior da minha master do que só colocar um soft clipper. E com todo respeito, tá batendo mais, né? Vamos concordar. Com tudo isso que eu falei, a gente fechou completamente a aula, tá certo? Primeiramente, eu queria parabenizar se você chegou aqui nesses minutos finais, principalmente, tá? Quem chega aqui é quem tá dedicado de verdade, tá certo? E isso significa que você não é uma pessoa que tem quase déficit de atenção, que só consegue ver vídeos curtos e não consegue aprender de verdade, tá? Mais um ponto onde se você praticou, porque você tá realmente comprometido com essa jornada, é essas pessoas que eu valorizo no meu canal. Eu não quero pessoas que só entram aqui e saem, eu quero essas que ficam até o final, eu quero essas pessoas que estão dedicadas de verdade. Então, parabéns, se inscreve, entra no nosso Discord pra gente manter contato. Já falei, eu quero esse tipo de pessoa. E a última coisa que eu tenho pra falar, rapaziada, é que todos os drums que eu utilizei nesse vídeo estão nesse mini drum kit que eu coloquei pra vocês na descrição. O pack completo é do meu drum kit. E pessoal, se você tá interessado em descobrir mais sobre os padrões musicais, sobre como você pode virar esse reconhecedor de padrão, sobre como você pode desconstruir as músicas de maneira granular, ficar fluente na arte de criar música, entender totalmente essa linguagem, eu vou estar disponibilizando no link da descrição um lugar onde você pode fazer a pré-venda do meu curso que eu vou lançar daqui a alguns meses, tá bom? Isso é só para pessoas que realmente estão muito interessados, e fazendo essa pré-venda, você não só vai ficar numa lista de espera que vai receber benefícios quando esse curso lançar, você também vai, durante esse tempo todo, poder acompanhar diretamente mandando mensagem para mim o lançamento do curso, tá certo, rapaziada? Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Clica aí no link na descrição, faz já a sua pré-venda desse meu curso, e é basicamente isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo.